Boa noite, CNV de Paciência. Boa noite, meus irmãos. Boa noite você que está nos assistindo pela live. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Nossos amados visitantes também, sejam bem-vindos. Como é que nós falamos para os nossos visitantes? Que Deus vos abençoe, rica e abundantemente. Volte sempre. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Nós somos a Igreja Cristã de Nova Vida em Paciência. E já estarei trazendo uma palavra ao seu coração. Mas antes, nós queremos, como temos feito todos os domingos, semana após semana, nos alegrando com aqueles que se alegram com os aniversariantes. Nós queremos glorificar o nome do nosso Deus pelo nosso irmão Zé. Irmão Zé está aí? Oh, irmão Zé, ele não é pedreiro, meus irmãos, construtor. Irmão Zé é construtor, aniversariou no último dia 3/6. Deus abençoe, meu irmão, tá bom? A irmã Denise Daniel está nos acompanhando pela live. Ela falou, pastor Átila, lembra de mim? No meu aniversário, ela está nos acompanhando pela live. Parabéns, minha irmã também. Olha, o cooperador Marcos e Guaracira sentam por aqui. Deixa eu ver se está... foi para o outro lado. Não, é ali mesmo. Deus abençoe, casal. Ficamos muito felizes pela vida de vocês, pela união. Muito tem edificado aí a casa do Senhor. 36 anos de casamento. Olha, eu nem tinha nascido ainda, eles já estavam ali fletando. Não, já estava casado, né? Deus abençoe a vida do nosso cooperador Marcos e Guaracira, pelos 36 anos de casamento no último dia 31. Antônio também no dia 3. Antônio, está aqui, certamente então nos acompanhando pela live também, que Deus possa te abençoar. A Bianca está lá na salinha no último dia 2. É Bianca? Sabia que era da Gabriela, né? Deus abençoe a vida da Bianca, que ela possa crescer no conhecimento do Senhor. Olha, também está aniversariando a Aline, Deus abençoe. Pessoal do Ministério de Louvor aí, agradecendo a Deus pela vida da Aline. Olha, conheço a Aline desde a fundação do mundo. Aline e Beto ali, nos retiros da vida. Que Deus possa estar te abençoando, Aline. O Arildo senta por ali também, está aí? Aqui, Arildo, Deus abençoe, meu irmão, a sua vida. Que também comemorou ontem, né? Mais um ano de vida. O Douglas, do cooperador Rony e Patrícia, provavelmente nos acompanhando pela live no último dia 3, 27 anos. Eu lembro do Douglas com 15, gente. Olha, eu estou ficando velho mesmo, entendeu? Não igual o Beto, que já está com os cabelos todos brancos, mas os meus também já estão aparecendo. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do Douglas. Douglas está aí? Cadê o Douglas? Douglas, que Deus te abençoe, meu irmão. Tamo junto, meu irmão. Deus possa estar te abençoando sempre, tá bom? E como de costume, vamos cantar aquele parabéns lindo, com a equipe de louvor aqui me ajudando. E vamos nos alegrar com os irmãos que estão aniversariando. Manda ver. Foi não. Calma que vai. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Muito bom! Parabéns, meus amados visitantes. Louvamos e agradecemos o nome do Senhor pela sua vida. E agora sim, vamos à exposição da palavra do Senhor. Espero que Deus possa falar ao seu coração. Eu gostaria de convidar os irmãos a estarem então abrindo as suas Bíblias no Evangelho segundo que narrou Marcos. Vamos
ao capítulo 10, vamos ler o versículo 21, e no decorrer dessa exposição a gente vai falando dos outros versículos dessa mesma perícope. Então, Marcos 10, 21. Já falar um pouquinho sobre que a Sociedade Bíblica chamou aqui com o título Jovem Rico. O que nós vamos estar tratando é a coisa que falta. A coisa que falta é o título aí desse sermão. Marcos 10, 21. Pastor Evandro não está aqui conosco, porque, como certamente os irmãos já sabem, ele está lá na igreja de Campo Grande, na missão. Ele está lá na missão e eu aqui estou com essa nobre tarefa de substituí-lo, a fim de trazer a mensagem de Deus para a vida dos irmãos. Ele está lá reinaugurando, inaugurando o prédio novo, né, da igreja de Campo Grande, que está em grande expansão. A igreja está crescendo, está frutificando, e ali também vai ser um ponto onde nós poderemos estar ensinando a palavra de Deus, ministrando, discipulando, e aquilo que tem sido derramado aqui certamente vai ser derramado, já está sendo derramado lá em Campo Grande. Nós contamos com as orações dos irmãos para que aquela obra ali de fato dê certo e possa abençoar grandemente Campo Grande. Marcos 10, 21, espero que os irmãos tenham achado. Quem encontrou, diga amém, por favor. Isso, então vamos à leitura do texto. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, vende tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Faça uma oração a Deus nesse momento. Peça com fé para que Ele possa falar ao seu coração. Peça para que Deus possa te livrar de toda e qualquer distração. Peça para que Ele possa tocar no seu coração, que os seus ouvidos possam estar atentos à palavra de Deus. Fale com Deus nesse momento. Estamos nós aqui, Senhor, como congregação. Estamos nós aqui como igreja do Senhor, crendo que é o Senhor que fala aqui, é o Senhor que age aqui, e pedimos então, ó Deus, que o Senhor de fato haja no meio de nós, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê clareza da sua vontade e nos dê força e condições para que possamos botar em prática aquilo que o Senhor está nos mandando fazer, para a glória do seu nome, Senhor. Ah, meu Deus, estamos aqui porque queremos fazer a tua vontade, e nada mais do que isso, somente a sua vontade. Nós te pedimos, meu Deus, faça isso, meu Pai, faça isso. Me use, meu Deus, também como um instrumento seu, a fim de abençoar a vida dos meus irmãos. Sim, meu Deus, que eles não me vejam aqui, meu Pai, mas veja o Senhor operando grandemente, falando, tocando, meu Deus, para a glória do teu nome. Faça isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A coisa que falta, vamos falar um pouquinho sobre isso. A grande maioria de nós acabamos nos tornando cristãos porque em algum momento da nossa vida percebemos que estava faltando algo em nossas vidas. Isso é muito comum. Percebemos que somos limitados e não conseguimos por nós mesmos dar conta dessa demanda que a vida nos traz.
Alguns entram pelas portas da igreja desesperados porque perderam o emprego, outros porque seus filhos estão doentes, outros ainda deprimidos. São tantas e tantos dramas que nos motivam ou que nos motivaram a chegar até aqui. Certamente você tem a sua história, do que fez você, em um momento de trevas, em um mundo tenebroso, pensar: eu vou à igreja, vou buscar o Senhor, vou tentar entender o que esses crentes tanto fazem na casa de Deus. Quem provavelmente teve uma história semelhante a essa? Levanta a mão, por favor. Sim, uma história de que percebeu que precisava ir à igreja, porque as coisas estavam muito difíceis nesse mundo. E a igreja, de fato, meus irmãos, serve para isso, sabe? Para estar aqui, bem na Cesário de Melo, um prédio enorme, para que as pessoas olhem e falem: peraí, ali existe uma palavra de esperança, ali existe uma palavra de salvação. Então nós estamos aqui, e todos aqueles que quiserem podem vir e são bem-vindos à casa de Deus, porque aqui é onde se prega a palavra do Senhor, a palavra de vida eterna. E de repente as pessoas entram aqui tentando buscar algo, tentando conseguir alguma coisa. Alguns vêm até procurando um casamento, mas acabam encontrando Cristo Jesus. Acabam encontrando Cristo. Então, o fato é que muitos são os caminhos da vida que nos trazem, ou que nos trouxeram aqui, mas, consequentemente, nós encontramos Cristo Jesus. E o Senhor agora habita em nós. A realidade bíblica, meus irmãos, não é tão diferente assim. É possível observar muitas pessoas indo a Jesus porque lhes faltavam alguma coisa na sua vida. Veja, vamos perceber, por exemplo, o que faltava na vida da filha, na verdade, na filha de Jairo, faltava vida. O chefe da sinagoga, então, ele se encontra com Jesus e Jesus traz ela à vida novamente. Faltava saúde à mulher do fluxo de sangue. E faltava também saúde aos 10 leprosos. Faltava alguma coisa. Faltava aos cegos de Jericó enxergar. E é por isso que ele clamava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Faltava para o fariseu Nicodemos nascer de novo. Então, sempre que nós nos deparamos com Cristo, ou sempre quando nós vamos a Cristo, é porque falta alguma coisa em nós. E a história do jovem rico não é tão diferente assim. Embora visualmente em sua vida não faltasse nada que o levasse a Jesus. Vejam, esse homem, na verdade, era um moço perfeito. Qualquer jovem gostaria de se casar com esse homem. Ou, na verdade, se eu tivesse uma menininha como filha, em que eu cuidei desde pequenininho, eu teria prazer em dar a minha filha em casamento a um homem como esse jovem rico. Vejam, a Bíblia diz que ele era um homem que tinha grandes riquezas. Gente, riqueza faz diferença no casamento, não faz? Não faz toda a diferença, mas faz grande diferença. Não faz ou não faz, meus irmãos? Então, a mulher que se encontra com um homem que tem boas condições, é bênção ou não é bênção? As solteiras gostariam ou não gostariam? Diga amém, então, as solteiras. Amém? Não, amém? Não gostariam de alguém que tivesse boas condições financeiras? Isso é um bom requisito. Se eu tivesse boas condições financeiras, Bianca, quando ia ficar como? Uau!
né? Enchê-la de ouro, Ixalá. Sim, é claro. Mas ele também não era somente um homem de grandes condições financeiras, mas ele também era um homem de elevada posição. O texto correlato a esse, lá em Lucas 18, vai dizer que ele era um homem de grande posição. Um homem que as pessoas olhavam, nossa, esse homem é um homem que nós temos muita elevada estima por ele. Mas, além disso, ele era jovem, portador de saúde, vitalidade. Entendem? Era um homem que não precisava ir a Jesus porque nada lhe faltava. Além disso tudo, o jovem, aparentemente, ele era temente a Deus, ele era um observador das leis. Então, aparece o partidão lá na minha casa. Eu com a minha filha lá, com seus 30 anos, vai casar só com 30. Estou brincando, mas olha lá. Aí o rapaz, com dinheiro, elevada estima. E além disso tudo, aparentemente temente a Deus, um homem que segue rigorosamente as leis do Senhor, qual pai que não gostaria de entregar a mão da filha em casamento a um homem desse tipo? Mas vejam, eu estou falando que aparentemente ele temia a Deus. Ele estava na casa de Deus, ele estava na sinagoga, ele estava entre o povo de Israel, mas ele era temente a Deus aparentemente. Aparentemente ele era um bom partidão, aparentemente. Ele tinha tudo, boa reputação, propriedades, porém, a coisa mais importante lhe faltava, a vida eterna. A coisa mais importante. Uma questão que deixava um vazio tão grande que nem todas as riquezas que ele possuía podia preencher. Ele podia ter tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. É estranho. Seu bolso estava cheio, mas o seu coração estava vazio. Todas as pessoas conheciam ele, mas ele não era conhecido de Deus. Aparentemente sim, mas no interior tinha algo que faltava. No interior tinha algo que faltava. E o interessante disso é que esse homem rico, que a Bíblia chama de jovem, mostra muito de quem muitos são. Muitos que estão até no meio de nós. Os movimentos que nós fazemos para encontrar a coisa que falta dentro do nosso coração. Falta uma coisa. Uma coisa. Então, a primeira coisa que eu quero discutir com os irmãos aqui é que algumas pessoas buscam a Jesus esperando encontrar algo que falta. O que te motivou a vir aqui hoje? O que te motivou, meu irmão e minha irmã, a estar aqui, sentado, ouvindo a exposição da palavra? Você, visitante, o que te motivou a estar aqui hoje? Você que está nos acompanhando pela live, você poderia estar vendo Fantástico, mas está ouvindo a exposição da palavra de Deus. O que está te motivando? E essa atitude que ele teve foi corretíssima, pois, como diz o apóstolo Pedro, para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Para onde nós iremos? O jovem, ele foi para a pessoa certa, Jesus Cristo. Sim, só em Jesus nós podemos encontrar o que falta em nossas vidas. Só em Jesus, sim, só nele
podemos preencher o vazio existencial que é comum a todos os seres humanos, só em Jesus. Não nas drogas, não nos vícios, não na imundície sexual, não na pornografia, não no dinheiro, não na religião. Só em Jesus há respostas para as questões mais difíceis da nossa vida. Só em Jesus há a resposta para os dramas mais complexos que vivenciamos. Só em Jesus e nenhum outro. Só em Jesus. Só em Jesus. Só em Jesus. Então esse jovem, ele conseguiu ir na pessoa certa. Jesus. Jesus dá resposta para os dramas das nossas vidas. Jesus, ele nos traz o que de fato nós precisamos. Só em Jesus. Interessante é que esse homem não estava preocupado com o que as pessoas iam pensar. Não. Marcos diz, lá no versículo 17 desse capítulo, que ele correu ao encontro do Senhor e se ajoelhou diante dele. Eu já falei sobre isso. Não pegava bem para uma pessoa de alta posição correr naquela época. Uma vez eu explanando sobre a atitude de Zaqueu, eu já disse isso para os irmãos. Zaqueu, ele correu e subiu numa árvore, algo que não ficava bem para uma pessoa de alta posição. Então, esse homem, ele corre como se fosse uma criança, mas ele tinha uma questão que lhe faltava resolver, uma questão urgente, que não podia mais perder tempo para resolver. Certamente, Jesus responderia a sua pergunta. Certamente Jesus teria a resposta para aquilo que incomodava a sua alma. Como provavelmente ele já tinha ouvido falar que Jesus era um profeta que revelava às pessoas, era um profeta que falava aquilo que de fato vinha de Deus. Então, eu preciso ter um encontro com esse Jesus. Eu preciso estar diante dele, porque apesar do dinheiro que eu tenho no meu bolso, apesar da minha alta posição na sociedade, eu tenho algo dentro de mim que eu não consegui resolver. Eu tenho algo dentro de mim que eu preciso deixar muito claro. E talvez esse Jesus, esse sábio mestre, ele consiga me dar a resposta certa. Então o jovem se esforçou para se colocar diante de Jesus. E então botou diante do Senhor o que mais lhe atormentava: a brevidade da vida. Diante dele, ele perguntou, no versículo 17 vai dizer: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? Ele estava diante da pessoa certa e fez a pergunta correta. A questão que faltava em sua vida estava relacionada à vida eterna. A coisa que mais importava para esse homem é que um dia ele iria morrer. Mas como foi bem ensinado pelos fariseus, é que existia vida após a morte. O fariseu era uma turma muito legalista. Mas Jesus olha para eles e fala assim: olha, faça o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Eles tinham, em alguns aspectos, o ensino correto. E essa turma ensinava para o povo que existia uma vida após a morte. Existia. Apesar dos seus erros, eles tinham a crença correta. Então, provavelmente influenciado pela crença mais popular da sua época, ele tinha isso que mexia dentro do seu coração. Não é possível a vida se resumir a isso aqui. Não é possível que a nossa vida seja simplesmente como uma fumaça, como uma névoa que hoje está e à tarde dissipa. Não é possível. Eu preciso resolver o problema da minha vida. A questão que o jovem precisava resolver em sua vida não pode faltar em nossos pensamentos, meus irmãos. Não podemos nunca esquecer disso. Um dia iremos morrer também.
Se Cristo não voltar, nós voltaremos para Ele. Uma vez um pregador entrou diante de um auditório e falou: em 100 anos todos nós estaremos mortos. E não é verdade? Poucos são os que vivem até 110. Bate o recorde. Essa é uma questão que nós precisamos pensar. Não podemos relegar essa questão para os velórios, porque é muito séria. Não podemos pensar somente na vida quando estivermos diante dos mortos. Não podemos. Precisamos refletir sobre essa questão. É uma questão urgente, seríssima. Seríssima. Porque nós pensamos muito na vida quando estamos diante de alguém que morreu, de um dos nossos familiares, o parente, alguém próximo. Mas essa é uma questão que nos humilha. Saber que nós iremos morrer. Por isso, dia após dia, precisamos pensar nisso. E essa questão deve permear os nossos pensamentos. Um dia, eu e você, meu irmão e minha irmã, nós estaremos diante do juiz de toda a terra e prestaremos conta a Ele sobre tudo que nós fizemos, sobre tudo que nós iremos fazer. Certamente falaram para um pregador: só Deus pode me julgar. E ele respondeu: e isso não te incomoda? O Senhor dos senhores nos julgará. E nós teremos que prestar conta do que nós estamos fazendo. Dia após dia, a cada pensamento, a cada intenção, a cada desejo e vontade dos nossos corações, nós iremos colocar isso diante de Deus. Deus estará vendo e pedirá conta de tudo que nós estamos fazendo. Isso é desesperador. Essa questão da vida eterna está sempre relacionada com a dura realidade da morte. Por isso que nós não gostamos, nós não podemos fugir disso. Nós não gostamos, mas não podemos fugir dessa realidade. A morte sempre está presente em nossas vidas por conta do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. A alma que pecar certamente morrerá. Essa é a nossa realidade. E olha como ficou tão claro isso depois da pandemia do coronavírus. Estamos todos os dias expostos à morte. Ano passado eu perdi a conta de quantos funerais eu fui. Porque é dura essa realidade. É dura. Mas nunca esteve tão claro. Nunca esteve tão claro nas nossas vidas. Quando as estatísticas da TV mostram os números das pessoas que foram abatidas. Números esses comparados a uma grande guerra mundial. Tem gente que nem gosta de falar disso. Eu conheço uma pessoa, meus irmãos, que não pode nem falar morte dentro da casa dela. Eu, para mexer com ela, mando até um WhatsApp assim com propaganda do Jardim da Saudade. Ela cruz, fica cheia de medo. Sim, porque tem gente que não gosta nem de pensar, mas eu falo: vou mandar para ela vir só para mexer. Mas é sério. Mas vejam, irmãos, se existe a possibilidade de vida eterna, apesar da morte, eu quero ela para mim. Se existe a possibilidade da vida eterna, isso me traz esperança. Se existe a possibilidade da vida eterna, eu quero viver eternamente. Quem gostaria de viver eternamente aqui? Quem gostaria, levanta a mão e diga glória a Deus. Sim, essa perspectiva tem que mexer conosco, meus irmãos. Apesar da dura realidade, existe esperança, vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. Isso tem que mexer conosco, isso tem que nos deixar impactados, porque nossa vida não se resume a essa terra amaldiçoada.
Como disse o bispo Walter, essa terra aqui não é apropriada para a vida. Sim. Se existe a possibilidade de fechar os olhos aqui nessa realidade e abrir os olhos e ver a glória de Deus, sim, eu quero isso para mim. Assim como o homem rico, eu quero isso para mim. Se de fato é possível, eu quero escurecer as minhas vistas aqui e ver a luz da glória do Senhor. Você não? Você não? Você não gostaria de viver sabendo que vai herdar a vida eterna? Você não gostaria de viver sabendo que um dia tudo isso vai passar e eis que tudo se fará novo? Não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, só haverá alegria constante e glorificação e exaltação do nome do Senhor, e nós estaremos diante dele dizendo que ele é santo, santo, santo. Bendito é o Cordeiro que vive e reina, não só hoje, mas para todo sempre. Eu estarei lá e eu quero crer que você também. Sim, meus irmãos. Então, vamos pensar aqui, será que essa pergunta desse homem não foi pertinente? O que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? Qual pergunta você faria se você estivesse diante do mestre, dos mestres? O que você diria a ele? A Bíblia relata esse homem como alguém jovem, mas ele fez a pergunta que muitos velhos não fazem: o que farei para herdar a vida eterna? É o contrário, geralmente os jovens ficam: eu quero é curtir, eu quero é zoar, estou muito novo para poder pensar nessas coisas. Às vezes eu chego lá para o jovem: ei, meu rapaz, Jesus, não, Jesus não, estou muito novo, agora eu quero curtir a vida. Eu quero curtir a vida, sabe? Aproveitar. Uau, você não sabe quanto tempo você tem para poder se voltar para Deus. Você não sabe. Mas, às vezes, nós relegamos essa pergunta para os mais idosos. Não importa a idade. Não importa quantos anos você tem. Não importa se você é adolescente e está sentado aí na galeria, ou se você é jovem, está tentando prestar atenção. Não importa, essa pergunta você tem que fazer: o que farei para herdar a vida eterna? É fundamental. O homem rico acertou, ele foi até Jesus, levantou a questão certa, e a questão que norteava a sua vida. Veja, ele chega para Jesus e diz assim: bom mestre, bom mestre. Não era comum para um judeu do primeiro século chamar alguém de bom, uma vez que eles entendiam que bom só existe um. Por isso que Jesus chega para ele: por que você está me chamando de bom? É como se Jesus estivesse falando: você está entendendo o que você está falando quando você me chama de bom? Se você me chama de bom, você está reconhecendo que só existe um bom, e esse bom é Deus. E se você se chega diante de mim e me chama de bom, isso significa que você está querendo dizer alguma coisa. Apesar de muitos acertos, ele estava errado em sua concepção de como conseguir a vida eterna. Apesar de ele ter ido à pessoa certa, feito a pergunta certa, a sua convicção, a sua perspectiva de como conseguir essa vida estava completamente errada. Sim, talvez porque o seu status social, sua reputação, tivesse sido construído com uma disciplina. Alguém que precisou estudar muito para poder chegar a ser quem ele era. Talvez as suas propriedades e suas riquezas são fruto de muito trabalho e muita dedicação. Tem que fazer algo. Toda a sua vida tinha sido baseado no empenho, no mérito, em conseguir algo para a vida. Talvez, então, isso fosse algo que o deixava orgulhoso. O problema de quando conseguimos posição de destaque, acabamos
nos tornando referência para algumas pessoas, que olham para a gente e nos faz acreditar que aquilo que nós somos, somos porque, de fato, conseguimos pelos nossos próprios méritos. E a gente acaba ouvindo os bajuladores, aqueles que falam, nossa, você, hein? Pô, muito legal, você, hein? E você, eu acho que eu sou bom mesmo, eu acho que eu sou o cara mesmo. Eu consegui isso na minha vida, eu consegui aquilo, hoje eu já tenho o meu carro na garagem, tenho uma esposa bonita, então eu devo ser alguém. Isso tudo pode nos fazer pensar que, em matéria do reino de Deus, também precisa de mérito para conseguir. Por isso, a sua pergunta se baseia no que ele poderia fazer para alcançar a vida eterna. O que farei para herdar a vida eterna, Senhor Mestre? O que farei? Nessa pergunta, então, a gente pode observar um grande contrassenso, uma vez que não se faz nada para herdar algo, alguém faz por nós. O que eu posso fazer para herdar alguma coisa? Se meu pai tiver alguma coisa além de dívida para deixar para mim, ele que fez, não fui eu. Eu não tive esforço, e você vai deixar o que você vai deixar para o seu filho, porque as coisas funcionam assim. O seu filho não precisa fazer nada para herdar. Não, ele apenas ele é filho, e ele vai receber. É isso que a gente precisa entender, que não é pelo meu próprio esforço, não é pelo aquilo que eu faço. Quem é filho já é herdeiro. Quem é filho não precisa se esforçar para herdar. O filho tem. O filho é herdeiro ou não é? Ele é filho ou não é? Ele não precisa de trabalhar para que receba a herança. Não, porque alguém fez algo para que ele pudesse receber essa herança. E a nossa herança já nos será entregue, porque Cristo trabalhou por nós. Cristo trabalhou por nós e continua trabalhando em nossas vidas. Por isso, nós, como filhos de Deus, temos sim a perspectiva de herdar a vida eterna. Herdar a vida eterna, não pelo meu mérito. Sim, não. Você pode ser uma pessoa que tem muitas qualidades. Sua fama depende de você. Sua riqueza depende de você. Mas a vida eterna não. A vida eterna não. É graça. É graça. A vida eterna é favor imerecido. Você pode se orgulhar de quem se tornou, mas nunca poderá se orgulhar da salvação, porque é graça. É graça, como está escrito lá em Efésios 2:8, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. É dom de Deus. O seu dinheiro, o seu curso acadêmico, para Deus isso não é nada. Nada. O que você tem, a grana que você dá de oferta ou de dízimo, isso para Deus não é nada. Não é nada. Nada. Nós não conseguiremos comprar um lugarzinho lá no céu, porque é graça. É graça, é graça. E se uma pessoa como eu, pecador, miserável, conseguir estar com os meus pés lá nos céus, vai ser por graça. Graça de Deus derramado sobre a minha vida, sobre a sua vida, meu irmão, e sobre a sua vida, minha irmã. É graça. Somos o que somos somente pela graça, não pelos nossos méritos, não, para que não venhamos a nos orgulhar. Levanta seu diploma, mas a salvação você não consegue levantar. Exibe seu boleto bancário, mas a salvação você não consegue exibir. Mostra a sua família linda e maravilhosa, e o seu filho formado, mas a salvação você não pode se orgulhar. É graça. Assim, como no início da nossa caminhada, esse homem foi também a Jesus esperando encontrar algo que faltava na sua vida. Mas Jesus o fez perceber que faltava muito mais do que ele poderia imaginar.
queremos resolver os nossos dramas, mas sempre nos falta alguma coisa. Então, o segundo ponto que eu quero tratar aqui com os irmãos é que no encontro com Jesus, nós percebemos que falta muito mais do que nós imaginamos. Muito mais. E foi essa a experiência desse homem. Jesus respondeu, lá no versículo 18 e 19, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e a sua mãe. É como se Jesus estivesse dizendo, você está me chamando de bom, mas não tem total compreensão de quem realmente eu sou. Você está aqui, mas você não me conhece. Você está me ouvindo, você já ouviu falar de mim, mas você ainda não me conhece. Mas você conhece os meus mandamentos. E ao conhecer os mandamentos, pratique-o. Pratica. É simples. Quer a vida eterna? Pratica os mandamentos. Mas o homem conseguiu responder a Jesus dizendo assim, no versículo 20, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Desde a minha juventude eu tenho observado isso. Por isso que eu falo que esse homem era um homem acima de qualquer suspeita, um partidão. Aparentemente. Um homem temente a Deus. Eu vivo a minha vida certinha, Jesus. Não tem nada que a religião mande eu fazer que eu não faça. Às vezes, é exatamente isso que nós não conseguimos perceber que nos falta. Às vezes acreditamos que somos extremamente piedosos porque cumprimos os protocolos religiosos. Acreditamos que fazemos tudo certinho, tudo direitinho. Se a religião diz que eu tenho que usar um coque no cabelo, eu vou usar um coque no cabelo. Não eu, né? Mas as mulheres. Não tem nem jeito aqui para fazer coque. Se a lei diz que eu tenho que usar uma manga comprida, então eu vou usar uma manga comprida. Se diz que eu tenho que jejuar e comprar água ungida de Jerusalém, eu faço, porque eu faço o que a religião manda. Se diz que eu tenho que votar em certo candidato, eu voto, porque eu faço o que estão falando para fazer. Contudo, sempre há aquela sensação de que eu não sou herdeiro da vida eterna. O cara cumpria todos os protocolos, gente boa a beça, mas tinha um negocinho aqui, sabe? Um negocinho que não estava batendo, algo errado que não estava certo, um problema, uma inquietação. Eu vou ao monte, oro, leio a Bíblia, dou o dízimo, faço tudo quanto é corrente, mas o que eu preciso fazer? Está faltando algo. Eu entrei até na jornada de oração, mas não consigo, porque não consigo ler como deveria ler. Está faltando algo. Aparentemente esse homem era admirável. Admirável. Externamente, tudo estava ótimo. Aos olhos nus, ele era um homem perfeito. Um homem perfeito. Contudo, Jesus, é interessante que ele olha as coisas diferentes, meus irmãos. Ele olha as coisas diferentes da gente. Bem diferente. E no versículo 21 diz que Jesus olha para ele com amor. O olhar de Jesus consegue ver o que nenhum ser humano consegue enxergar. Nenhum. Isso me fascina. Um olhar que vai além, sabe, dessa capa de pastor.
Um olhar que vai além do que esse teu cabelo arrumado, minha irmã, e muito bonito. Um olhar que vai mais além do que a sua barba bem feita, ou a sua roupa de marca, adolescente. Sabe? Um olhar que vai mais do que esse teu sorriso bonito, e que esse teu charme. Um olhar que vai além. Um olhar que consegue ver o que nenhum ser humano consegue ver. Sim, nós julgamos pela aparência, mas Ele enxerga o coração. O coração. Jesus sabe exatamente quem somos de fato. Não dá para ter hipocrisia diante dEle. Não. Hipocrisia diz de usar máscara. Essa palavra remete a isso, a usar máscara. E a pessoa que usa máscara, ela pode estar sorrindo, mas ela está triste. A máscara pode expressar uma coisa, mas por dentro tem outra. Sim. Podemos fazer um teatro de santidade para o outro ver. Eu já falei sobre isso, faz carinha de santo na hora da foto. Está vindo a foto, eu não louvor. Sim. Aí bota lá no Facebook, olha que lindo, maravilhoso, carinha de santo. Colocamos uma roupa de crente, nós falamos como crente, varão, homem de Deus, profeta, profeta. Frequentamos os ambientes que os crentes frequentam, mas só Ele sabe o quanto crentes somos. Só Jesus sabe quem é você de verdade. Ele te vê além do que os seus próprios olhos podem ver, ou do que os nossos próprios olhos podem ver. Ele sabe o que está por trás dessa roupa bonita, ou dessa cara bem maquiada. Ele sabe. Eu admiro muito a minha esposa, eu acho ela uma pessoa de fé. Suponho, por suas atitudes, que ela é uma mulher de Deus. Para mim, ela é a mulher virtuosa. Muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas ela supera todas elas. É minha esposa, e eu a conheço. Porém, a verdade é que só Jesus sabe quem ela é verdadeiramente, apesar de eu dormir todos os dias ao lado dela. Só Jesus sabe. Na verdade, meus irmãos, só Jesus sabe se essa pessoa que fala com vocês de fato é uma pessoa crente. Vocês podem me ver de colarinho aqui, gola clerical, muito legal, bonito, pastor bem alinhado, que sou. Mas pode ser só aparência. Jesus sabe, porque Ele é que me vê. E o mais interessante é que Ele consegue nos ver com amor. E é isso que me espanta. Jesus, que amor é esse? Mesmo vendo o coração do homem todo sujo de pecado, de sentimentos imorais, de orgulho, de idolatria, com desejos impublicáveis, nos ama. Que amor é esse? É um amor que diz a verdade. Um amor que não é covarde, não tem medo de nos entristecer e nos aborrecer, simplesmente para não nos perder. Ele sabe nos olhar, e Ele olhou esse homem com amor. Jesus diz a verdade mesmo sendo amoroso, mas Jesus não é romântico. Não. Ele não baixa os seus padrões elevados de santidade por amor, a fim de nos conquistar. Se Ele precisar falar, Ele vai falar. E dessa forma, ao olhar para aquele homem, Jesus viu a sua falta de amor a Deus. Jesus viu dentro do seu coração a sua falta de amor para com o próximo. Jesus viu a idolatria e a cobiça no coração dele. E é por isso que, com muito amor, Jesus olha para ele e no versículo 21 diz assim: só uma coisa falta a você. Você que não mata, você que não comete adultério, você que não furta, não dá falso testemunho, não defrauda ninguém e honra os seus pais. Uma coisa falta a você. Você
cumpre todos os mandamentos que podem ser vistos e avaliados visivelmente. Só uma coisa te falta. E no versículo 21, Jesus continua: vá, vende tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, siga-me. Uma coisa falta. Falta mais em você. Uma coisa falta que você não poderia imaginar. Se você sabe amar o seu próximo, tome uma atitude. Vende tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres. E se o céu é tão importante para você, se a questão dos céus é tão importante para você, você terá um tesouro lá nos céus, jovem rico. Se essa é a coisa mais importante que permeia os seus pensamentos, faça o que eu estou mandando. Se eu sou de fato o bom mestre, ouça a minha voz. Ouça a minha voz. E o versículo 22 diz que o homem, contrariado com essa palavra, se retirou-se, triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele percebeu que não conseguia amar ao próximo do íntimo, pois era incapaz de expressar isso vendendo as suas propriedades. Jesus não queria saber do dinheiro dele, mas tinha uma coisa ali. Tinha um negocinho que estava faltando para ele. Mas também percebeu que faltava mais, uma vez que não era capaz de amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, como diz lá em Deuteronômio 6,5. Porque Jesus mostrou para ele os mandamentos que eram visíveis. Mas existe um mandamento que a gente não consegue ver, aquele que diz o quanto nós amamos a Deus. Ele amava mais as suas propriedades. Sabe? Ele amava mais as suas propriedades, mais aquilo que ele tinha, do que o próprio Deus. Mas Jesus não pediu nada a ele que ele mesmo não tenha feito. Um texto muito conhecido vai falar sobre isso. Filipenses 2:6 ao 8 diz assim, que mesmo existindo em forma de Deus, isso falando de Jesus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não pediu nada que ele não tivesse feito, porque sendo rico, tendo a glória do próprio Deus, se esvaziou e veio até nós. A grande questão é que sempre tem alguma coisa que nós precisamos deixar, meus irmãos. E no caso desse homem, era suas propriedades. Mas e nós? Deus está sempre nos pedindo algo, porque o Evangelho é entrega. O Evangelho é a entrega de Deus a nós. Evangelho se resume em entrega. A maior riqueza de Abraão era Isaac, e Deus pediu o seu filho. Sim, Eliseu, a sua maior riqueza eram os seus carros de boi, mas Deus pediu que ele entrasse no ministério profético. A maior riqueza da viúva pobre era a sua única moeda, mas Deus a pediu para poder servir de exemplo para os avarentos. O Evangelho significa doação. O Evangelho é perder para ganhar. A maior riqueza do Pai, o seu Filho, Cristo Jesus, Ele se deu por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho é entrega. Evangelho é deixar nas mãos de Deus. Evangelho é abrir as mãos e deixar diante do Senhor. Sim, meus irmãos. O que nos falta é entregar. Qual é a nossa maior riqueza? As pessoas vão a Jesus esperando encontrar algo que falta em suas vidas. E talvez o que falta
em nossas vidas é aquilo que nós mais temos. Talvez o que falta em nossas vidas é aquilo que nós mais temos. E nós precisamos entregar. Entregar a nossa riqueza. Eu não estou falando aqui que você precisa deixar no altar todos os seus bens. Eu estou falando que você precisa deixar nas mãos de Deus tudo o que você tem, tudo o que você é. Eu estou falando que você precisa deixar diante de Deus toda a sua vida. Talvez o que nos falta é entregar a nossa riqueza diante de Deus. Quanto mais nos encontramos com Cristo, mais percebemos que ainda nos falta alguma coisa. Então, eu chego à última parte dessa mensagem. Ao descobrirmos o que falta, temos que tomar uma atitude. O céu é um assunto importante para você? O céu é um assunto importante para você, paciência? É ou não é? O céu é importante para você, mas a questão não é se é importante, pois acreditamos que todos aqui querem ir para o céu. A grande questão é o quanto importante é. O quanto importante é. É tão importante a ponto de você deixar tudo o que tem nas mãos de Deus? Os céus eram um assunto importante para o jovem rico, mas não era tão importante a ponto de ele deixar todas as suas propriedades e seguir Jesus. Se você não consegue fazer isso, você ainda tem um problema, e um problema semelhante ao jovem rico. A sua mente anseia pelos céus, mas o seu coração está aqui na terra. A sua mente pensa nos céus, mas os seus pés não estão indo para lá. Quem quer ser herdeiro da vida eterna, não se preocupa com o que está acontecendo nesse mundo, porque sabe que para onde vai além do que tudo que está acontecendo aqui. Quem vai herdar os céus, coloca tudo nas mãos de Jesus e o segue. Qual atitude você vai tomar? Vai virar as costas para Jesus e não vai entregar as coisas nas mãos dele? Você não consegue entregar tudo? Esse é o seu problema? Então hoje é a hora de se arrepender diante de Deus. É falar, Senhor, esse meu problema aqui, é meu. É problema meu, eu gosto dele, sabe? Me traz problema, me traz muito prejuízo, mas eu gosto. Tem gente assim, meus irmãos. Entrega nas mãos de Deus. Sabe, Senhor amado, essa minha família, eu amo muito ela. Sabe, eu amo muito ela e eu faço de tudo para estar junto com você, isso é muito bom. Mas se essa família te faz esquecer quem Deus é, entrega nas mãos de Deus. Ah, mas é o meu emprego, que eu lutei tanto, entrega nas mãos de Deus. A grande questão é a seguinte: o que você está retendo nas suas mãos que você precisa entregar? O que você tem que você precisa dar para os pobres, a fim de ser perfeito, a fim de ganhar a vida eterna? O que te falta? Qual é a coisa que nos falta? Você que veio aqui porque estava faltando algo na sua vida. Repito, talvez o que falta na sua vida é o que você mais tem e precisa entregar nas mãos de Deus. O que te falta para herdar a vida eterna? A palavra de Jesus diz: vem. Vem. O que Deus colocou no meu coração, eu trago para vocês, meus irmãos. Eu te convido então nesse momento a curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Senhor tem sido tão bom conosco. Senhor amado, o Senhor tem sido tão bom conosco. Mas a nossa tendência é pegar essa bondade que o Senhor tem nos dado, sabe, meu Deus, e fazer um ídolo diante de nós.
Preferimos adorar o que temos do que adorar o Senhor, que é o que dá o que nós temos. Tenha misericórdia das nossas vidas, meu Deus. Que nada nessa vida esteja, ó Pai, entre as nossas vidas e o Senhor, meu Deus. Ah, meu Pai, tenha misericórdia de nós. Porque certamente ainda falta uma coisa, meu Deus. E essa coisa que nos falta, queremos deixar no seu altar. Queremos deixar diante de Ti. Ah, Senhor amado, como Abraão sacrificou Isaque, nós queremos sacrificar aquilo que tentou e iria sacrificar Isaque. Nós queremos colocar diante de Ti, meu Deus, aquilo que nos mais é precioso. E queremos falar, é seu, meu Deus, é seu, Senhor, faça como o Senhor quer, porque nós almejamos os céus, e se de fato os céus são importantes, nada nessa terra é mais importante para mim do que ver a Tua glória. Eu quero ver a Tua glória, Senhor, me ajuda a ver a Tua glória, meu Pai amado. Ah, Senhor, Deus meu e Rei meu, se o Senhor não quer abrir o emprego para mim, a porta, meu Deus, não abra, mas não me deixa viver sem ver a Tua glória. Se não é da Sua vontade eu passar no vestibular, que eu não passe, mas não me deixa viver sem a Sua glória, Senhor. A Sua glória na minha vida, meu Deus, a Sua glória na vida da Sua igreja. Igreja, entrega diante de Deus essa coisa que não te deixa subir. Ah, Senhor amado, eu entrego nas Suas mãos, para o louvor da Tua glória, meu Pai. Eu entrego a minha vida integralmente ao Senhor, integralmente, meu Deus, eu coloco a minha vida diante de Ti. Deus está chamando você hoje, você que veio aqui, Deus está te chamando, vem, me siga, vem, me siga. Ah, Senhor amado, eu peço que o Senhor ajude ele, que o Senhor ajude ela a responder esse chamado, Senhor. Ah, meu Deus, queremos nos colocar diante de Ti. É, Senhor, foi para isso que nós viemos aqui. Sim, meu Deus, foi para isso. Vamos ficar de pé e louvar ao Senhor. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo se por Ti darei, resoluto, mas submisso, sempre a Ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Levante suas mãos em sinal de entrega ao Senhor e cante. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Você renega Este mundo, Você renega esse mundo. renego, Jesus te aceita. Você precisa dizer não. quero dedicar-me a Ti.
que é a sua igreja, Senhor. A sua igreja diz: eu me entrego a Ti, porque o Senhor se entregou para mim primeiro. Sim, por Ti, Jesus, bendigo, tudo deixarei. Vamos! Tudo entregarei, tudo entregarei. Nossa vida pertence a Ti, Sim, só a Ti, por Senhor. Ti, E não queremos deixar nada, meu Pai, reservado a nós. tudo deixarei. Obrigado, Senhor amado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se deu para nós. O Senhor se entregou integralmente, meu Deus. E é por isso que nós podemos dizer que nós nos entregamos a Ti também, meu Pai. A minha vida eu entrego a Ti, a minha família eu entrego a Ti, os meus dramas eu entrego a Ti, Senhor, as minhas riquezas eu entrego a Ti, meu Deus, porque a Sua vontade que deve ser feita, porque a Sua vontade, meu Deus, é perfeita, meu Pai. Eu quero Te seguir, meu Deus, ainda que seja para o Calvário. Ah, meu Deus, eu sei que eu irei padecer aqui, mas irei abrir os meus olhos na glória, Senhor. Aleluia! Abrir os meus olhos na glória, e eu bendirei o Teu nome para todos sempre. Sim, meu Deus, é por isso que eu me entrego a Ti, porque nada temerei, meu Deus, porque essa vida, meu Pai, passa, mas a eternidade será para todos sempre. Ah, meu Deus, eu coloco diante de Ti também, meu Deus, aqueles que não conseguem abrir as suas mãos para receber a Tua graça, meu Deus. Ah, Senhor, aqueles que não conseguem colocar diante de Ti, eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor manifeste a Tua graça sobre ele e possa movê-lo, meu Deus, movê-lo a Te seguir, que ele não tenha atitude como desse jovem rico, meu Deus, que estava com a mente nos céus, mas com o coração na terra. Ah, meu Deus, eu entrego diante de Ti, ó Pai, essas vidas, meu Deus, e peço a Tua graça sobre nós, para o louvor da Tua glória. Se você quer entregar o seu caminho ao Senhor de fato, se você ainda não se colocou diante do Senhor, eu te faço esse apelo. O momento é hoje, a hora é já. Entregue-se ao Senhor. Talvez você esteja na igreja já tenha muitos e muitos tempo. Talvez você até tenha um jeitinho legal, mas Deus ainda está te pedindo: entrega a sua vida nas minhas mãos. Entrega a sua vida nas minhas mãos. Não dê as costas. Não deixe que esse culto termine sem que você esteja diante de Deus ajoelhado. E se ajoelhe, se prostre diante de Deus. E se você quer entregar a sua vida ao Senhor, no final desse culto eu estarei aqui te esperando. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero entregar a sua vida nas mãos do Senhor. E você será também um herdeiro dos céus. Um herdeiro dos céus. Um herdeiro dos céus. Porque Deus te fará filho dele. Sim, independente de quanto tempo você tem que frequenta a igreja, você precisa dar esse passo. Eu estarei aqui para orar pela sua vida. Vamos então para casa. Senhor amado, obrigado, meu Deus, porque o Senhor vive e fala no meio de nós. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não nos deixa desamparados. Obrigado, Senhor, porque a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam e o Senhor providencia um novo dia para nós. Ah, Deus meu e Rei meu, nos colocamos diante de Ti. Leva-nos para casa, guardados pelas Tuas mãos. Nos dê semana, meu Pai amado, de entrega ao Senhor e de encontros contigo para a glória do Teu nome, meu Deus.
Ah, Senhor, então guarda a vida de cada um dos meus irmãos e eu os despeço agora com a paz do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito estejam com todos e com todos permaneça, não só hoje, mas para todos sempre. E quem recebe isso, diga amém. Assim seja. Você pode se assentar, agradecer a Deus. Próximo encontro, quarta-feira, e até nos vermos novamente. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Se Deus falou contigo, não endureça o seu coração, entrega seu caminho ao Senhor. Eu estarei aqui esperando para orar pela sua vida. Deus abençoe. Tua graça fui alcançado, o teu amor me envolveu. Por tua cruz fui crucificado, justificado. Por tua morte eu vivo. Teu sangue me lavou, sinto a paz, a restauração, onde o pecado abundou, transborda perdão. Não merecia mais tua graça, me alcançou Jesus, nada sou sem ti, nada sou sem ti. Por tua graça fui alcançado, o teu amor me envolveu. Por tua cruz fui crucificado, por tua morte eu vivo. Teu sangue me lavou, sinto a paz da restauração, onde o pecado abundou, transborda perdão. Não merecia mais a tua graça, me alcançou Jesus, nada sou sem ti, nada sou sem ti. Não merecia mais o teu amor, me alcançou Jesus, nada sou sem ti, nada sou sem ti. O teu sangue me lavou, sinto a paz da restauração, onde o pecado abundou, transborda perdão. Não merecia mais a tua graça, me alcançou Jesus, nada sou sem